O cristianismo não requer necessariamente uma mudança de status quando a pessoa se converte. E aqui eu estou falando de status social, marital, civil, econômico, financeiro, racial. Não estou falando de outras mudanças que são óbvias que têm que acontecer, mas eu me refiro à condição na vida. Em outras palavras, nós podemos servir a Deus qualquer que seja o status e a condição em que nós nos encontramos. O cristianismo tem esse poder de acomodação ou adaptação a diferentes culturas, diferentes sociedades. Pessoas podem servir a Deus exatamente onde elas estão, na condição em que elas se encontram, na vocação em que Deus chamou. Solteira, casada, viúva, escravo, livre, judeu, gentil, rico, pobre, inteligente, não tanto, educado, sem muita condição de ter obtido uma educação. Então, esse é o grande poder do cristianismo. É isso que torna o cristianismo a maior religião do mundo, por assim dizer. Está presente em praticamente todos os países, embora que em alguns seja bastante reprimido. Mas é exatamente esse poder de adaptação do cristianismo que o faz a maior de todas as religiões mundiais. Agora vamos ver duas aplicações desse princípio. O primeiro, com relação à nacionalidade e cultura. Está aí do verso 18 até o verso 20. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está fazendo a aplicação desse princípio. Um judeu que se converte a Cristo, ele não precisa deixar de ser judeu. Ele até usa uma expressão aqui, foi alguém chamado estando circunciso. A circuncisão era a marca identificadora do judeu. Na verdade, eram 3 marcas do judeu. Era a circuncisão, a dieta, ele não comia aqueles animais proibidos lá no livro de Levítico, e o calendário, ele guardava aquelas festas religiosas e o sábado. Então, se você perguntasse a alguém no primeiro século o que é um judeu, ele ia dizer, alguém que não come carne de porco, não trabalha no sábado, e que quando o filho nasce, ele corta a ponta do órgão masculino. Então, era isso o que identificava um judeu. Mas de todas essas 3 marcas, a que era mais conhecida era a circuncisão, porque o judeu era circuncidado ao 8º dia, o menino judeu era circuncidado ao 8º dia. E Paulo diz, se você é circuncidado, é judeu, e você foi chamado por Deus para o evangelho de Cristo, você se converteu através do ministério da palavra, Deus lhe chamou, não desfaça a sua circuncisão. Você não precisa deixar de ser judeu. Você pode continuar a praticar aquelas marcas do judaísmo. Tanto é que Paulo nunca exigia que os judeus deixassem de circuncidar seus filhos. O próprio Paulo, no sábado, Paulo era judeu, nos sábados ele ia para a sinagoga, e se você estudar o livro de Atos, você vai ver que ele se esforçava por estar em Jerusalém na época das festas, porque ser um bom cristão não significa ser um mau judeu. Uma vez que você guarde aquelas tradições judaicas, não para a salvação, mas como identificadores culturais da sua raça. Você é um judeu e faz parte, já deixou até de ser uma questão religiosa. Hoje, judeus que nem que são ateus, eles permanecem nessas tradições, porque faz parte da cultura de ser judeu. Então, se você é judeu e foi chamado para Jesus Cristo, não desfaça a circuncisão. A gente pensa que aqui é espiritual, né? Mas não. Havia uma cirurgia, eu até anotei o nome aqui, chama-se epispasmo, em que alguns judeus revertiam a circuncisão, e era geralmente feita pelos judeus na diáspora, os judeus que moravam lá entre os gregos, que não queriam mais se identificar com o seu povo, não queriam mais ser conhecido como judeu, então era possível fazer essa cirurgia chamada de epispasmo, em que ele revertia a circuncisão. Isso é citado no primeiro livro dos Macabeus, isso é citado por Flávio Joséfo e outras autoridades a respeito do assunto. Então, você tem as marcas da sua nacionalidade, da sua etnia,
Cristo o chamou assim, não desfaça. Não desfaça isso. A gente pode pensar em outras marcas, não é? Por exemplo, na cultura islâmica, o uso do véu pela mulher, não precisa, Cristo chamou, não precisa deixar de usar isso, que é um sinal identificador da sua raça. Eu sei também que algumas tribos africanas têm aqueles cabelos bonitões, né? Todo encaracolado, Rastafari parece o nome, não é? Ou qualquer outra coisa assim. Deus lhe chamou, você não precisa desfazer as marcas da sua etnia. Não precisa. Você pode ser cristão e continuar ainda fazendo parte do seu povo e das tradições do seu povo. É claro, desde que não sejam tradições que estejam envolvidas com religião, com idolatria, com superstição, ocultismo ou feitiçaria, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas o que for cultural, o cristianismo não impõe. O cristianismo não tem uma cultura. Não existe isso de uma cultura cristã. O cristianismo vai para todas as culturas, todas elas. Todas elas. E é por isso, como eu disse, que o cristianismo é uma religião universal. E ela é professada por raças, tribos, povos distintos e diferentes daquilo que nós somos aqui no Brasil. Pode ter certeza disso. Então, você foi chamado, voltando aqui ao verso 18, foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão, como alguns judeus da diáspora faziam para se livrar da pecha, né, ou daquele identificador da religião, da etnia. Da mesma forma, ele diz aqui no final do verso 18, foi alguém chamado estando incircunciso, ou seja, um gentil, alguém que nunca foi circuncidado, né, um romano, um grego, os moradores de Corinto, né, que não eram judeus, você foi chamado e você não era circuncidado, não se faça circuncidar como alguns judeus cristãos queriam que os gentios fizessem. Aliás, essa foi uma das maiores brigas, se não a maior, do apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas foi escrita exatamente por isso, porque alguns fariseus, judeus circuncidados, que se tornaram cristãos, eles disseram que os não-judeus, para fazerem parte da igreja, tinham que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. E Paulo disse, mas de jeito nenhum. A salvação não é pela circuncisão, não é pela lei de Moisés, é pela fé em Cristo Jesus. Nós não temos que impor a quem não é judeu alguma coisa que é exclusivamente distinta do povo judeu, que era o símbolo da aliança de Deus com Abraão. Nós não temos que fazer isso. E essa foi a briga de Paulo. Você encontra Paulo brigando, você vai ver no capítulo, no 2 aos Coríntios, quem acompanhou a exposição de 2 aos Coríntios aqui, o ano passado, vai lembrar disso, né? A briga de Paulo contra os falsos apóstolos judaizantes. Na 2 aos Coríntios, capítulo 3, você já vê o apóstolo Paulo tratando disso aí. Paulo trata disso em toda a carta aos Gálatas. Aliás, a carta aos Gálatas foi escrita exatamente por isso, porque o pessoal queria, falsos mestres tinham entrado na região da Galácia, que Paulo tinha evangelizado, e estavam dizendo que os irmãos tinham que se circuncidar. Você encontra Paulo rebatendo isso na primeira a Timóteo, você encontra ele falando disso em Colossenses capítulo 2, quando ele diz que nós já fomos circuncidados com a circuncisão de Cristo, da qual o batismo é o símbolo. Então, não precisa mudar, você não precisa se tornar judeu quando você é chamado pelo Evangelho, e você que já é judeu não precisa deixar de ser judeu, abandonando os identificadores culturais da sua etnia. E aqui a gente pode fazer a expansão, o que vale para o judeu vale para todas as etnias, eu dei alguns exemplos aqui. Mas o princípio é esse, cada um permaneça na vocação em que Deus o chamou. Você não é obrigado a desfazer a sua nacionalidade, aquilo que você é, a sua cultura, a sua identidade étnica por conta do Evangelho. Na verdade, o Evangelho, ele eleva, aliás, né? Ele dá valor a essa diversidade, essa variedade que nós temos no mundo, uma vez que todos nós procedemos do mesmo Deus. Um gentio, então, não precisava se circuncidar, nós já vimos esse ponto aqui. As razões que Paulo apresenta, eu já adiantei, estão aí no verso 19. Ele diz que a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada. Ou seja, não faz diferença.
A circuncisão não salva, a incircuncisão também não salva. O que salva, diz ele no verso 19, é você guardar os mandamentos de Deus. Não adianta você ser um judeu circuncidado, guardar todas as leis dietárias, guardar todo o calendário, se você não anda em obediência aos mandamentos de Deus. Paulo aqui com certeza está se referindo aos 10 mandamentos. Da mesma forma, o não-judeu, se ele não obedecer a Deus e seguir a vontade revelada de Deus, ele também não vai ser salvo. É claro que Paulo aqui não está tendo uma queda aqui, uma recaída, do tempo que ele era fariseu, dizendo que a salvação é por obras e pela guarda da lei. Não. Toda vez que Paulo fala de que a obediência salva, ele se refere à obediência que procede da fé. A fé verdadeira, ela nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada da obediência, da esperança, do amor e de boas obras. Então, às vezes ele fala a salvação é pela fé, e às vezes ele parece estar dizendo que a salvação é pelas obras. São dois lados da mesma moeda. Onde está a fé verdadeira, estão boas obras. Onde está a fé que salva, está a esperança, está o amor, está a caridade para com o próximo. Por isso que às vezes um é citado em lugar do outro. Como ele diz aqui, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Ele se refere à obediência que é fruto da fé em Cristo Jesus. É isso que salva e não esses marcadores, esses identificadores, quer sejam religiosos ou étnicos.